Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Papo Castiço. Eu sou a professora Joyce Dias e estou aqui agora nessa bancada, substituindo a Sandy, que provavelmente deve nos estar aí assistindo, né, acompanhando o primeiro programa. Então, um beijo para Sandy. Prometo cuidar com muito carinho dessa bancada, de todos os convidados que vão passar aqui por ela, trazendo histórias bonitas, depoimentos, enfim, honrando aí o Papo Castiço com a mesma excelência de sempre. Agradeço ao pessoal da CNU, a Bárbara, que está aqui me acompanhando nesse momento, a todos da redação, pelo espaço, pela oportunidade. E hoje eu dou início a essa nova temporada do Papo Castiço com um convidado super especial, que hoje nós vamos falar aí sobre música, algo muito interessante, né, nesse meio. Então, vou falar um pouquinho sobre o meu convidado, tá? O meu convidado de hoje, ele é nascido no Rio de Janeiro. Ele é violinista, compositor, formado em filosofia e pós-graduado em pedagogia e performance do violão erudito e popular. Em sua trajetória artística, ele tem produzido trilhas sonoras, jingles, vinhetas para cinema, rádio e TV. Suas produções musicais lhe renderam prêmios e participações em festivais nacionais e internacionais. Ele reside em Curitiba e leciona em núcleos da Fundação Cultural de Curitiba e também dá aulas particulares. Atualmente, está produzindo seu primeiro livro de composições originais para violão e seu primeiro álbum como solista. Seja muito bem-vindo, Gia Gabriel. Obrigado. Então, hoje o Gia Gabriel vai estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa trajetória. Saiu lá da Cidade Maravilhosa, né, Gia? Veio para Curitiba. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, se apresentasse, né? Por que você escolheu vir para Curitiba, trocar a cidade maravilhosa pela capital paranaense? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Então, na verdade, no Rio de Janeiro eu passei minha infância e por volta próxima aos 10 anos eu fui para o centro-oeste do Brasil. Fui morar em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Minha família se transferiu para lá. E iniciei meus estudos de música em Campo Grande, depois passei um tempo em São Paulo, por causa da música também. Minha primeira experiência foi no concurso de violão em São Paulo, no concurso Musicales, no qual eu conheci ali um grande nome do violão, que é o professor Henrique Pinto. Tive a oportunidade de ser aluno dele e fiz redes de amizades, tudo, e depois escolhi vir para Curitiba também para estudar com outro professor de música. E acabei gostando da cidade e cursando filosofia, que era um interesse paralelo à música. E estou aqui até hoje. Então, a música veio antes da filosofia na tua vida. Isso. Uhum. De jeito até rápido demais, né? Eu iniciei os estudos musicais, em breve eu já estava tocando com meu professor. Ele me ensinou a me profissionalizar, entender alguns segmentos da música, me levou em concursos de música, deu certo muitas coisas, e depois, né, na época já antes de entrar na faculdade, eu já tinha ganho uma menção honrosa na Unesp, de concurso de composição, já tinha tirado uma colocação no concurso de violão, que é o Musicales, em São Paulo. E dali já estavam muitas coisas estabelecidas na música, né? A formação paralela. E aí eu decidi fazer uma outra formação, uma outra faculdade. Que foi? Filosofia. Filosofia. Isso. E o que você pode dizer pra gente que a filosofia agregou ali na tua vida com a música? Então, é um desafio. É porque como eu comecei muito cedo com a música e fazendo muitas coisas, eu queria fazer algo que fosse desafiador e que tivesse a ver com o que eu gosto, com o tipo de prazer que é a leitura. Filosofia requer muita leitura, né? Parabéns por essa iniciativa, muito interessante. Então, aqui eu ia até te perguntar, né, se a música veio antes, então você já me respondeu, a música veio antes da formação. Sim. Legal. E já que a gente está falando de música, né? Quais artistas pretos te influenciaram ou ainda te influenciam até hoje? Não necessariamente artistas em primeiro lugar, mas o povo preto, ele é musical, né? Então eu tenho como primeira experiência musical de uma relação com as artes a minha mãe, né?
E então, quando comecei a estudar música, entrei para ir para conservatório e estudar de maneira formal, eu já tinha muita cultura de apreciação musical. Minha mãe colecionava vinil, escutava música que não era só da rádio, música instrumental, então já conhecia o violão. Antes disso já sabia quem era Villa-Lobos, já tinha uma ideia de compositores como Radamés Inátali, já apreciava Tom Jobim numa idade mais jovem, vamos dizer assim, né, pré-adolescente, já gostava desse tipo de som. Minha mãe escutava muito jazz, né, meu irmão mais velho e primos também, então sempre relacionado. Agora, de artista, é uma paleta tão grande, né? É muito grande. Na música, na MPB, na música popular, eu tenho uma apreciação muito grande, em geral pelo trabalho do Clube da Esquina, no qual tem uma liderança da cara do Milton Nascimento, né? É um tipo de música popular que me agrada muito. E de compositores pretos, nós temos vários do samba, que é uma coisa muito da cultura do Rio de Janeiro, né? Os Cavaquinho, Cartola, Candeia e tantos outros, que é a parte da música popular, né? Na música de concerto, os músicos pretos, eles não tem tanto ingresso, porém já se tem comprovações em livros, na história de livros de história da música, como do José Ramos Tinhorão, ele indica que há várias personalidades pretas na música instrumental também, né? Mas que é um espaço que é um pouco mais fechado nesse processo de identidade. Entendi. Falar um pouquinho dos seus prêmios agora, que eu vi que tem bastante coisa aqui, né? Então, você conta aí com Melhor Trilha Sonora 2014, no 4º Festival de Cinema de Jericoacoara. Melhor Trilha Original 2012, no Prêmio RPC TV. E sobre esses prêmios, se teve alguma dificuldade para alcançar devido à cor da pele, ou de repente já presenciou alguma situação com algum outro músico, companheiro? Então, já presenciei algumas coisas, né, que eu vi, não só dentro desse campo, né, mas isso tem uma estrutura na sociedade, né? De certa forma, né, se ocorrendo coisas dentro, né, diretamente para mim, por uma concentração de trabalho, por uma concentração talvez mais introspectiva, mais individualista também, porque existem dois músicos que são bem individuais, vamos dizer assim, tocam poucas vezes em câmara, né? É o pianista solista e o violonista solista, né? Eles passam grande parte do tempo estudando sozinho, técnica, etc. Então essas coisas fizeram eu não dar, em certos momentos, determinadas importâncias. Mas sim, já ocorreu algumas coisas do tipo saído de um determinado trabalho que seria correto estar indicado, que já estava ali, mas tudo muito pontual, assim, nada que tivesse desmotivado a caminhada. Ótimo. E o mais importante é isso, né? Porque existem várias situações que muitas vezes acaba desmotivando o artista ou, né, qualquer outra pessoa por conta, e a gente sabe que ainda isso acontece muito, né, nos dias atuais, então que bom. É uma estrutura, né? Exatamente. E que bom que isso não influenciou na sua carreira. Você, então, atuou como professor e realizador do curso de extensão Música e Política, realizado e organizado pelo Centro de Estudos Santos Milani, em parceria com a UFPR, né? Como foi essa atuação tua nesse projeto? Tinha alguma ligação com pessoas pretas? Eu era o único preto. E a outra coisa é que eu fazia parte de um coletivo de artistas, um grupo de amigos que cada um de um segmento das áreas artísticas, teatro, fotografia, artes plásticas, eu na música e poesia, uma série de coisas. O projeto foi idealizado por um amigo, que é o professor Ricardo Pazello,
E aí, dentro desses módulos, eu participei de vários módulos, no qual a gente contava a história da relação da politização, né, da música na sociedade brasileira, né? Então Certo. foi muito interessante. Agora, essas coisas nesses lugares, tanto na música de concerto, como no cinema, como em aula, é sempre uma minoria ou uma única parcela. A minha história é eu sempre estar, eu ou mais um, ou no máximo mais dois, em lugares que não pode, eu nem digo que é minoria, no lugar que tem um número menos do que uma dezena, né? Uhum. Então, retomando as duas perguntas anteriores, né, que a primeira é sobre personalidades pretas que eu acabei passando. Nós temos um grande violonista no Brasil que fez carreira internacional, que é o Bola 7, e é muito reconhecido mais fora do que aqui. E sobre os prêmios também, sobre a relação nesse segmento do cinema, tudo a mesma coisa conforme no curso, né? Hoje muda-se, tem muita política de cota, tem muita discussão no meio artístico, que tem um caráter, na minha opinião, mais progressista. Não sei se é por opinião, muitas vezes eu sinto que é por conta da necessidade. Então, essa experiência foi muito boa, porque a gente pôde, num espaço, falar com estudantes e poder passar várias impressões de análise em relação à função política que a música tem na sociedade, em geral, né? Entendi, que é muito importante, por sinal, né? Então, em seus prêmios, né, um deles pelas trilhas sonoras de um filme que se chama Casa Isabel. Isso? Fala um pouquinho pra gente sobre esse... Então, o Casa Isabel, ela, para mim, né, é uma coroação de muitos frutos, né, de amizade e muitos frutos de parceria. O primeiro deles é que quando eu fui estudar em São Paulo, eu fui acolhido por um amigo que é com quem eu faço trilha sonora há muitos anos, que reside ainda em São Paulo, e nós ganhamos o prêmio juntos. Nós fizemos a produção da trilha juntos. É o Fábio Pérez, né? Que a gente estudou com os mesmos professores e fizemos várias viagens em festivais nacionais e internacionais estudando música e participando de várias produções, fizemos muita coisa, e aí com esse longa-metragem também de um grande amigo que é o diretor Gil Baroni, a gente teve a felicidade de participar desse projeto tão lindo e que também é um projeto artístico, mas que tem uma forte ação política, de mexer com as pessoas, com o tema que é falado no filme. No filme. E eu acho, na minha opinião, já que nós estamos falando sobre um prêmio de trilha sonora, nada mais justo que ele tocar um pouquinho pra gente, né? O que vocês acham? Rola aí, Gil, uma palhinha? Rola sim. Então vamos lá. Vou tocar uma música que é de um compositor do movimento armorial, Antônio Madureira. Ele tem uma música chamada Rugendas, que é uma homenagem ao quadro do pintor Antônio Rugendas, que representa a roda de capoeira.
Maravilhoso. Não é à toa que rendeu um prêmio, hein, Jean? Sim. Parabéns. Muito lindo. E que facilidade, né? É impressionante. É um dom, né? Então, muito, muito bom, assim, ouvir pessoas que gostam de tocar, que sabem, né? Acima de tudo gostam, porque acho que não tem que ser só o dom, tem que gostar daquilo que faz. E você aí, só nesse minutinho aí, já demonstrou isso. Parabéns. Muito obrigado. Muito bom. E obrigada por esse momento aí tão lindo. E eu queria saber um pouquinho mais aí sobre... Você quer guardar o violão para ficar mais à vontade? Está acostumado já, né? Isso aí. Como a música, então, pode ser um espaço de resistência? O que você acha sobre, né, sobre isso, dentro aí dessa população preta? É possível conquistar sonhos dentro desse espaço? É possível, sim, porque eu acho que a música, ela funciona como um remédio mais direto para aquilo que a gente pode chamar do sentimento de banzo, né? O fruto desse curso foi um livro e cada professor teve que fazer um capítulo desse livro, e o meu capítulo era sobre o sentimento de banzo, né? Que a herança do histórico que os pretos escravizados tiveram, e o processo de liberdade ele foi um pouco velado. Então tem muita coisa tóxica, muito veneno que amarra as possibilidades que uma pessoa preta pode ter numa vida dentro de um sistema capitalista, né? Então a primeira coisa que nós temos são as necessidades básicas, comuns, na sua grande parcela da população, na grande maioria, e que, de certa forma, nesses lugares mais desfavorecidos, a música ela funciona como remédio. Nós temos aí o hip-hop, que é um grande remédio da população preta, algo que deve ser muito atento por qualquer músico preto, e muito respeitado, porque é uma música que dialoga com a periferia de um jeito que educa, né? Então é uma escola paralela que os próprios pretos fizeram, e temos tantos nomes aí, né? E fora isso, nós temos as matrizes religiosas que colocam a musicalidade dentro dessa música chamada música popular brasileira, como o Ijexá, o Afoxé, e o maracatu e tantos outros ritmos que têm relação com a orixalidade. Então, essa música ela é resistência porque ela serve como um remédio para acalentar esse sentimento de banzo, que seria um sentimento de pesar, de penar, né? Mas que, acima de tudo, é um sentimento de resistir, e que está imprimido em vários tipos de música no Brasil, em vários ritmos que têm influências de africanidades, e eu vejo dessa forma, né? Eu vejo dessa forma que a música ela tem essa ponte de conexão, de trazer um espiritual que na verdade é materializado, né? No batuque, no rompilé, e que não fica só dentro desse estereótipo, né? Pode ter, e tem hoje muitos, né? No violão, no piano, no fagote, no oboé, etc. Como você comentou, né, do hip hop, eu acho que a música oportuniza, de repente, as pessoas transmitirem as suas ideias, né, por meio das letras ali. Muitas vezes vem como um desabafo, vem como uma forma de mostrar essa resistência, não no sentido de brigar, mas no sentido de se impor diante de uma sociedade. E eu escuto, às vezes, algumas letras de hip hop, e é exatamente isso. Eu tenho um filho de 8 anos. E uma vez ele começou a escutar as músicas do Charlie Brown. Claro, né? Não estamos falando aqui de uma banda que fala sobre essa questão da negritude, mas traz em suas letras questões sobre... periféricas. Exatamente, periféricas, né, da população e do rico, do pobre, dessa separação que se tem. Então eu entendo, desculpa, né, se eu estou sendo, mas eu acredito que seja dessa forma. É uma forma que, por meio da música, você consegue se colocar num espaço, e não só cantada, mas como tocada, né, e dizer ali para
para todo mundo. Eu sei, eu posso, eu consigo, né? Então, é exatamente assim também como eu via a música, imaginava a música dentro desse espaço. Jean, não querendo abusar de você, mas já abusando, eu queria ver se você pode tocar mais uma música pra gente, antes da gente encerrar o programa. Pode ser? Pode ser, sim. Eu tenho um ciclo, estou fazendo meu primeiro livro de música, né? De composições, e aproveito para falar, né, o espaço. Eu tenho um trabalho aqui na cidade com um grande violonista, que é o Valmor Bosa, que é um duo em homenagem a um grande violonista, que é o Sérgio Abreu. E então eu estou produzindo peças para violão solo e peças para 2 violões, que em breve vão ser estreadas. Uma delas é um ciclo de 10 peças para violão solo chamado Passeios. Eu vou tocar o passeio número 2. Que lindo, parabéns. Jean, a gente está caminhando para o final do Papo Castiço, né? Como diz, tudo que é bom dura pouco. O papo se deixar a gente vai longe, né? Mas enfim, a gente tem uma sequência de programação, então infelizmente a gente precisa encerrar. Então, primeiro, antes da gente finalizar, queria agradecer você que está aí nos acompanhando nesse meu primeiro Papo Castiço, dando sequência, como eu comentei lá no início, a bancada aqui no lugar da Sandy. Um beijo de novo para ela. E eu queria deixar agora espaço para você, Jean, nos contar aí sobre suas redes sociais, onde nós podemos encontrar esse teu material que você está produzindo, para te conhecer um pouquinho melhor e você se despedir aqui da gente. Sim, eu estou no Instagram, né, Jean Gabriel Music, e meu site é jeangabriel.art. Lá encontra-se minhas produções, os lançamentos, tanto no stream como as atuais produções. Mais uma vez reforço, tenho meu trabalho solo, estou gravando as minhas canções, né, para violão solo, e também tenho um trabalho com o violonista Valmor Bosa, que é um duo de violões em homenagem ao violonista Sérgio Abreu, né? E quem quiser saber sobre aulas de violão, né, me procurar também nas redes sociais. Leciono aulas de violão para iniciante, para intermediário, avançado, preparatório para o vestibular. Então, está disponível também. Estou disponível aí, tem algumas vagas e nos espaços. Então, é isso. Ótimo. Jean, muito obrigada pela tua participação, por esse lindo trabalho que você desenvolve. Obrigada mesmo, você é o meu primeiro convidado, então gostaria também novamente de agradecer. E para você que está nos acompanhando, eu me despeço e espero vocês na próxima quarta, às 10 da manhã. A gente está aqui de novo para mais um Papo Castiço. Tchau!